Eu acusei meu namorado de traição, e agora me arrependo profundamente das minhas ações. Estávamos namorando há quase um ano quando nos mudamos para uma casa pequena perto da cidade natal dele. Tudo parecia perfeito, até que ele mencionou uma tradição anual. Todo ano, na mesma data, ele viaja para a Califórnia por alguns dias. E quando perguntei o motivo, ele ficou quieto e mudou de assunto, me convidando para ir junto. Eu tinha que trabalhar naquela semana, então disse não. Eu sabia que ele era um ex-fuzileiro naval e tinha servido lá. Então imaginei que fosse apenas para visitar velhos amigos, ou reviver algumas memórias. E não insisti. Então algo aconteceu que me fez perder o controle. Alguns dias depois, ele estava fazendo o jantar e deixou o telefone carregando na sala onde eu estava sentada, e uma mensagem apareceu de um nome que eu não reconhecia. A tela estava bloqueada. Mas tenho vergonha de admitir que descobri a senha dele semanas atrás. Era o nome da arma favorita dele. Previsível. Eu sei que não deveria ter olhado, mas já fui traída antes. Confiei tudo ao meu ex e ele me destruiu. Então, quando vi aquela mensagem, minhas velhas feridas assumiram o controle. A mensagem dizia: não esqueça que a cerveja favorita da Maia é a Buzz Light. Pegue algumas caixas. Meu coração parou. Quem era Maia? Por que ele estava comprando a cerveja favorita dela para uma viagem que não queria me explicar? Fechei o telefone e fingi que não tinha visto nada. Mas por dentro eu estava desmoronando. Fui pedir conselhos aos meus amigos do trabalho, e os três disseram a mesma coisa. Ele está levando outra mulher para uma escapada romântica. Ele está traindo. Minha ansiedade explodiu. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Ficava pensando em como acreditei que ele era o homem da minha vida, e como ele podia me trair assim. Decidi que não ia chorar sozinha. Eu ia confrontá-lo e pegá-lo nas mentiras dele. Cheguei em casa mais cedo naquele dia, e ele estava no quintal consertando um poste da cerca quebrado. Gritei e disse para ele entrar. Ele disse que estaria lá em um segundo. Eu disse pra ele vir agora, ouvi ele largar tudo e correr para dentro. Ele provavelmente pensou que eu estava machucada, porque quando viu meu rosto, perguntou imediatamente o que estava errado. Olhei bem nos olhos dele e disse: eu sei que você está me traindo. Ele congelou. Então ele realmente riu um pouco, como se eu estivesse brincando. Quando viu minhas lágrimas, o sorriso dele desapareceu, e ele deu um passo em minha direção tentando me segurar. Mas eu o empurrei. Ele parecia tão confuso e magoado. Ele recuou e perguntou calmamente: o que te fez pensar que estou traindo? Eu disse a ele que sabia sobre a Maia, e disse que sabia que ele ia viajar para vê-la na semana seguinte. Ele assentiu lentamente e disse: sim, eu vou. Eu desabei. Ele tinha acabado de admitir. Comecei a soluçar mais forte, mal conseguindo respirar. Mas então ele pegou a carteira e tirou uma fotografia antiga. Ele me entregou e disse: essa é a Maia. A foto mostrava 2 fuzileiros navais com equipamento completo, braços ao redor dos ombros um do outro, fuzis nas mãos livres. Um deles era meu namorado, mais jovem, mas inconfundível, e o outro era uma mulher. Ela tinha um sorriso largo e olhos gentis. Eu já tinha visto essa foto antes em uma postagem memorial que um amigo dele compartilhou online. Maia tinha tirado a própria vida há 3 anos, enquanto eles estavam em missão juntos. Meu namorado sentou na minha frente e explicou tudo. Todo ano, no aniversário da morte dela, ele voa para a Califórnia, onde a família dela mora. Ele visita o túmulo dela, ele janta com os pais dela, ele leva a cerveja favorita dela, e eles compartilham histórias sobre ela. É como todos eles lidam com isso. É como eles se lembram dela. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu tinha pegado o luto dele e transformado em algo feio. Eu o acusei de traição quando ele estava honrando alguém que perdeu. Comecei a pedir desculpas repetidamente, mas ele apenas ficou sentado lá em silêncio por um longo tempo. Então ele olhou para mim e disse: eu deveria ter te contado. Eu só não gosto de falar sobre isso, ainda dói. Ele não estava com raiva, ele estava triste, e isso tornou tudo pior. Conversamos por horas naquela noite, e ele me contou sobre a Maia, sobre a culpa que ainda carrega, sobre como é difícil se abrir. Eu contei a ele sobre meu passado, sobre os homens que quebraram minha confiança, sobre por que presumi o pior. Nós dois choramos, nós dois pedimos desculpas, e em algum lugar naquela bagunça, ficamos mais próximos do que nunca. Passei a semana seguinte com meu laptop aberto, constantemente lendo tudo o que podia encontrar sobre culpa do sobrevivente. E TEPT militar. Os artigos explicavam como os militares carregam feridas invisíveis que não aparecem em nenhum exame médico, mas afetam tudo o que fazem. Li sobre trauma de combate e o que acontece quando alguém vê seus amigos morrerem. Como o cérebro tenta processar algo que nunca foi feito para lidar. Um artigo falava sobre como os veteranos muitas vezes não conseguem explicar suas experiências aos civis, porque as palavras não existem para o que passaram. Isso me ajudou a entender por que meu namorado não podia simplesmente mencionar Maia durante o jantar como se ela fosse uma velha amiga do trabalho. Ela não era um tópico casual. Ela era uma ferida que nunca fechou totalmente. Meu telefone tocou na quarta-feira à tarde enquanto eu lia sobre reações de aniversário e TEPT. O nome de Miranda apareceu na tela. Atendi e ela perguntou como eu estava. Sua voz cuidadosa, como se estivesse verificando alguém que poderia quebrar. Contei tudo a ela. A acusação, a fotografia, a verdade sobre Maia, as horas de choro e conversa que se seguiram. Ela ouviu sem interromper, o que não é nada parecido com ela. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Então ela disse que estava orgulhosa de mim por admitir que estava errada e me desculpar. Mas ela também me lembrou que meus problemas de confiança são problemas reais, com os quais preciso lidar adequadamente. Ela disse: entender de onde eles vêm não significa que você ganha um passe livre para bisbilhotar o telefone dele ou tirar conclusões precipitadas. Ela estava certa, e doeu ouvir isso. No trabalho, no dia seguinte, chamei Juliana de lado durante o intervalo do almoço. Ela era a que estava mais convencida de que ele estava traindo, a que disse que todos os sinais apontavam para outra mulher. Contei a ela a verdadeira história sobre Maia e a viagem anual para visitar o túmulo dela. O rosto de Juliana ficou vermelho e ela parecia genuinamente envergonhada. Ela pediu desculpas por tirar conclusões precipitadas e admitiu que estava projetando seu próprio ex-traidor na minha situação. O ex dela usava desculpas semelhantes sobre viagens com velhos amigos. Então ela assumiu que o meu estava fazendo a mesma coisa. Ambas percebemos que deixamos nossas experiências passadas nublarem o que estava realmente acontecendo. Ela me abraçou e disse que estava feliz por estar errada. Que meu namorado parecia ser um dos bons. Naquela noite, meu namorado chegou do trabalho e me encontrou no sofá com meu laptop, lendo outro artigo sobre luto militar. Ele largou as chaves e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse honestamente que estava tentando entender o que ele havia passado, que queria saber mais sobre o que ele carrega todos os dias. A expressão dele suavizou, e ele se sentou ao meu lado. Ele parecia tocado pelo fato de eu estar fazendo um esforço, mas depois me avisou que ler sobre isso não é o mesmo que presenciar.
Ele disse que os artigos podem explicar a psicologia e os sintomas, mas não podem me mostrar como realmente é perder alguém dessa maneira. Eu balancei a cabeça e disse que sabia disso, mas queria tentar mesmo assim. 3 dias antes de partirmos para a Califórnia, ele pegou o telefone depois do jantar. Ele rolou pelas fotos por 1 minuto. Depois virou a tela para mim. Maya estava brincando na base em uma foto, fazendo uma careta boba para a câmera. Em outra, ela estava em um churrasco com outros fuzileiros navais segurando um prato cheio de comida. Havia uma dela limpando seu rifle, focada e séria. A voz dele permaneceu firme enquanto ele passava as imagens, mas observei os músculos da mandíbula dele se contraírem a cada foto. Percebi que ele provavelmente não olhava para elas com muita frequência, que mostrá-las para mim era difícil para ele. Perguntei se poderia ver mais e ele continuou rolando, compartilhando pequenos detalhes sobre onde cada foto foi tirada ou o que eles estavam fazendo naquele dia. Perguntei como Maya era como pessoa, não apenas como fuzileira naval. Ele sorriu um pouco e me disse que ela era engraçada, que conseguia fazer imitações perfeitas de seus oficiais comandantes que faziam todos caírem na gargalhada. Ele disse que ela estava sempre pregando peças nos novatos, nada maldoso, mas o suficiente para manter as coisas interessantes quando a missão ficava entediante. Então ele mencionou a voz terrível dela para cantar, como ela cantava músicas country no chuveiro, e todos podiam ouvi-la por todo o alojamento. Enquanto ele falava, eu podia ver vislumbres da amizade que eles tinham antes de tudo ficar escuro. Essas não eram apenas histórias de guerra ou memórias de trauma, eram momentos reais com uma pessoa real de quem ele gostava. Na noite anterior ao nosso voo, estávamos fazendo as malas quando ele parou e sentou na beira da cama. Ele admitiu que estava nervoso por eu conhecer os pais da Maya. Ele disse que eles são as únicas pessoas que realmente entendem o que ele perdeu, que conheciam Maya do jeito que ele conhecia. Prometi ser respeitosa e seguir a liderança dele, que entendia que estava entrando em um espaço sagrado no luto compartilhado deles. Ele assentiu e voltou a fazer as malas, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Essa viagem não era apenas emocionalmente difícil para ele. Era também a primeira vez que ele trazia alguém para essa parte de sua vida, e isso carregava seu próprio tipo de pressão. No avião para a Califórnia, ele mal disse uma palavra. Ele olhou pela janela durante a maior parte do voo, observando as nuvens passarem abaixo de nós. O joelho dele balançava constantemente, um hábito nervoso que eu já tinha notado antes, mas nunca tão intenso. Segurei a mão dele e não tentei forçar conversa. Eu estava aprendendo que às vezes apoio não significa preencher o silêncio com palavras. Às vezes significa apenas estar lá, estar presente enquanto alguém trabalha através do que quer que esteja sentindo. A comissária de bordo passou 2 vezes para oferecer bebidas e lanches. Nós 2 recusamos. Nenhum de nós tinha muito apetite. Quando pousamos e pegamos nosso carro alugado, todo o comportamento dele mudou. Seus ombros ficaram tensos e puxados para trás, como se ele estivesse se preparando para algo. Suas respostas ficaram mais curtas, apenas 1 ou 2 palavras, em vez de frases completas. Percebi que ele já estava se preparando mentalmente para o peso emocional dos próximos dias. A viagem do aeroporto para a cidade pareceu mais longa do que provavelmente foi. Ele segurava o volante com força e mantinha os olhos fixos na estrada. Não tentei puxar conversa fiada ou apontar pontos turísticos. Apenas deixei que ele tivesse o espaço para se preparar para o que estava por vir. Paramos em uma loja de bebidas a cerca de 20 minutos da casa dos pais de Maya. Ele entrou no estacionamento e desligou o motor. Lá dentro, caminhou direto para a seção de cervejas sem hesitação. Ele pegou 3 caixas de Buzz Light, empilhando-as nos braços como se já tivesse feito exatamente a mesma coisa muitas vezes antes. Fiquei lá observando-o e finalmente entendi a mensagem de texto que havia iniciado toda a minha espiral de suspeita. Isso não era algum gesto romântico secreto para outra mulher. Era uma tradição, uma forma de incluir Maya em uma reunião da qual ela teria feito parte. Ele claramente sabia exatamente o que os pais dela esperavam que ele trouxesse a cada ano, até a marca e a quantidade específicas. No caixa, ele pagou em dinheiro, enquanto eu estava ao lado dele segurando minha bolsa e me sentindo como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar na minha frente. O caixa perguntou se estávamos dando uma festa, e meu namorado apenas disse algo sobre visitar a família, sua voz plana e distante. Colocamos a cerveja no porta-malas e voltamos para o carro sem falar. O caminho para a casa dos pais de Maya nos levou por bairros que pareciam com qualquer outro subúrbio da Califórnia. Casas com gramados bem cuidados e garagens para 2 carros, completamente normais, exceto pelo fato de que estávamos indo para um lugar onde o luto vivia permanentemente em cada cômodo. Ele apontou pela janela para uma cerca de arame envolvendo um enorme complexo de edifícios. Essa é a entrada da base, disse ele, onde entrávamos em forma para a inspeção todas as manhãs às 6. Sua voz carregava essa estranha mistura de carinho e dor, como lembrar de bons momentos que estavam ligados a momentos ruins. Alguns quarteirões depois, ele gesticulou para um bar simples com um letreiro de neon que piscava mesmo à luz do dia. Costumávamos ir lá toda sexta à noite, disse ele. A unidade inteira se espremia naquelas cabines dos fundos ficando bêbada e barulhenta. Maya sempre ganhava na sinuca, mesmo quando estava bêbada. Observei o rosto dele enquanto falava e vi como cada memória parecia machucá-lo e confortá-lo ao mesmo tempo. Ele virou em uma rua que levava ao oceano e diminuiu a velocidade do carro perto de um ponto de acesso público à praia. Vínhamos aqui nos raros dias de folga, disse ele. Apenas sentar na areia e não falar sobre nada relacionado aos militares. Maya amava a água, embora tivesse crescido cercada de terra no Arizona. A nostalgia em sua voz fez meu peito apertar porque eu entendia agora que toda essa cidade era um mapa de memórias das quais ele não conseguia escapar. Lugares que sempre o lembrariam de alguém que não estava mais aqui. A casa dos pais de Maya era pintada de amarelo claro com acabamento branco, um jardim frontal arrumado e uma bandeira americana pendurada na porta. Antes mesmo de subirmos a passarela, a porta da frente se abriu e uma mulher saiu correndo. Ela era pequena e grisalha, vestindo de si uma camiseta do corpo de fuzileiros navais que provavelmente pertencia a Maya. Ela agarrou meu namorado em um abraço que parecia que poderia quebrar os dois, seus braços enrolados firmemente em volta dele, enquanto ele se abaixava para abraçá-la de volta. O pai de Maya apareceu na porta, um homem alto com postura militar, mesmo em roupas civis, e esperou até que sua esposa soltasse meu namorado antes de dar um passo à frente.
para dar um tapinha no ombro dele. Bom te ver, filho, disse ele. E a maneira como ele disse filho deixou claro que não era apenas educação, mas algo conquistado através de anos de luto compartilhado. Ambos se viraram para mim então e senti seus olhos estudando meu rosto, tentando descobrir exatamente quem eu era e o que eu significava para o amigo da filha deles. A mãe de Maia sorriu e se apresentou, apertando minha mão com as duas dela, seu aperto quente e firme. O pai de Maia acenou para mim e disse que estavam felizes por eu ter vindo, sua voz cuidadosa e medida como se ainda estivesse decidindo o que pensava sobre minha presença ali. Dentro da casa deles, entendi imediatamente por que meu namorado estava nervoso em me trazer. Fotos de Maia cobriam todas as superfícies disponíveis, dispostas em prateleiras, paredes e mesas. Uma história visual completa de sua vida, desde a infância até as últimas fotos tiradas antes de ela morrer. Bebê Maia em uma banheira, criança Maia em um triciclo, adolescente Maia no baile de formatura em um vestido azul, Maia em sua farda de gala na formatura do treinamento básico, Maia em equipamento de combate em algum lugar no exterior. A casa não estava apenas decorada com a memória dela, foi construída em torno dela. Cada quarto, um santuário para a filha que perderam. Senti o peso do luto deles pressionando-me de todos os lados, dificultando a respiração normal. Sentamos na sala de estar e a mãe de Maia trouxe chá gelado enquanto o pai perguntava sobre nossa viagem do aeroporto. Meu namorado respondeu em frases curtas, sua postura rígida e formal como se estivesse se reportando a um oficial superior. Eu podia vê-lo lutando com algo. Alguma batalha interna entre querer estar aqui e querer fugir de quanto isso doía. O jantar foi carne de panela com batatas, comida caseira que a mãe de Maia disse ser a refeição favorita da filha. Sentamos ao redor de uma pequena mesa de jantar com uma cadeira vazia que ninguém mencionou, mas todos notaram. O pai de Maia perguntou ao meu namorado sobre seu trabalho, sobre nossa casa, sobre se ele estava se cuidando. Meu namorado respondeu honestamente, mas manteve tudo breve, como se sentisse culpado por ter uma vida para relatar quando Maia não tinha. Senti o peso da culpa do sobrevivente em cada palavra que ele falava. A maneira como ele minimizava sua própria felicidade, como se a alegria fosse algo que ele não merecia. A mãe de Maia voltou sua atenção para mim e perguntou como nos conhecemos. O que eu fazia no trabalho. As perguntas normais para se conhecer que pareciam completamente surreais dado onde estávamos e por quê. Respondi com cuidado, ciente de que estava sendo avaliada não apenas como namorada dele, mas como alguém em quem ele confiava o suficiente para trazer para este ritual anual sagrado que todos compartilhavam. Contei a ele sobre meu trabalho, sobre nossa casa, sobre como ele tinha sido paciente e gentil comigo mesmo quando eu não merecia. A mãe de Maia concordou com a cabeça, e eu podia vê-la mentalmente verificando caixas, decidindo se eu era boa o suficiente para o homem que visitava o túmulo de sua filha todos os anos. Após o jantar, o pai de Maia pegou uma garrafa de uísque e 2 copos, gesticulando para meu namorado segui-lo até a varanda dos fundos. Pela janela da cozinha, observei-os sentados em cadeiras de jardim, suas cabeças inclinadas juntas enquanto conversavam em vozes baixas demais para eu ouvir. 2 homens unidos pelo combate e pela perda, compartilhando algo que eu nunca entenderia completamente, não importa quantos artigos eu lesse sobre trauma militar ou culpa do sobrevivente. A conversa parecia pesada e importante. O tipo de conversa que só acontece entre pessoas que viram a mesma escuridão. A mãe de Maia e eu limpamos a cozinha juntas, carregando a máquina de lavar louça e limpando os balcões em um silêncio confortável. Então ela disse que estava feliz por ele finalmente ter trazido alguém com ele, porque ela se preocupava com ele fazendo essa viagem sozinho todos os anos. A gentileza dela, apesar de sua própria perda devastadora, me fez sentir fisicamente doente sobre minhas acusações e suspeitas, sobre como eu transformei o luto dele em evidência de traição. Pedi desculpas novamente por me intrometer na tradição familiar deles, e ela dispensou, dizendo que qualquer pessoa com quem ele se importasse o suficiente para trazer aqui era bem-vinda em sua casa. Saímos por volta das 21 horas e dirigimos para o nosso hotel em silêncio. Ele fez o check-in na recepção enquanto eu estava ao lado dele, sentindo-me exausta por me manter firme por horas. No nosso quarto, ele sentou na beira da cama e começou a desamarrar os sapatos com as mãos trêmulas. Sentei ao lado dele e coloquei minha mão em suas costas, sentindo a tensão em seus músculos. Então ele desabou, soluços profundos e que tremiam o corpo, que pareciam vir de algum lugar primitivo e inalcançável. Um tipo de choro que eu nunca tinha presenciado em nenhuma pessoa antes. Envolvi meus braços ao redor dele e segurei enquanto ele desmoronava, sem tentar consertar ou fazer parar. Finalmente entendendo que alguma dor só precisa ser sentida, testemunhada e sobrevivida. Ele chorou por talvez 20 minutos buscando ar entre os soluços, todo o seu corpo tremendo contra o meu. Quando ele finalmente conseguiu falar, ele me disse entre respirações irregulares que se sentia culpado por estar vivo quando Maia não estava. Culpado por encontrar felicidade comigo quando ela nunca teria essa chance. A culpa do sobrevivente era tão pesada, irracional e completamente consumidora. E percebi que ele carregava esse peso sozinho por 3 anos, sem deixar ninguém ver o quanto isso o esmagava. Ele continuou pedindo desculpas por chorar, por me trazer aqui, por ser uma bagunça. E eu continuei dizendo a ele para parar de se desculpar por ser humano. Então ele começou a falar sobre Maia de uma maneira que nunca tinha feito antes, explicando que ela estava lutando há meses antes de morrer. Havia sinais que todos perderam ou não levaram a sério o suficiente. Piadas sobre não querer estar mais aqui que as pessoas riam como humor negro. Ele se culpava por não checar mais ela, por não insistir que ela falasse com alguém, por não ter de alguma forma evitado o que parecia inevitável em retrospectiva, embora ninguém pudesse ter certeza. Contei a ele tudo sobre as mensagens que encontrei no telefone do meu ex que ele jurou que eram apenas trabalho, sobre a maneira como ele me fez sentir louca por meses, dizendo que eu era paranoica e ciumenta quando meu instinto sabia que algo estava errado. Descrevi chegar em casa mais cedo um dia e encontrar provas que não podia mais negar. O confronto onde ele realmente me culpou por empurrá-lo para os braços de outra pessoa. Meu namorado ouviu sem interromper, sua respiração constante na escuridão. Quando terminei, disse a ele que sabia que meu passado não era culpa dele. Mas é por isso que vi traição em uma mensagem sobre cerveja em vez de luto. É por isso que o acusei de traição quando ele estava apenas honrando alguém que perdeu. Ele ficou quieto por um longo tempo antes de começar a falar sobre como ele tem mantido partes de si mesmo trancadas, porque não queria me arrastar para sua escuridão. Ele explicou que diz às pessoas que está bem quando não está, que ele finge que os pesadelos não o acordam suando e desorientado. Eu admiti que tenho procurado sinais de traição em tudo o que ele faz, porque esperar o pior parece mais seguro do que ser pega de surpresa novamente. Continuamos conversando enquanto o quarto ficava mais claro.
Nenhum de nós dormindo. Ambos finalmente dizendo coisas que estávamos com muito medo de expressar. Ele confessou que tem me protegido de seus piores dias, se retraindo em vez de me deixar vê-lo lutar. Eu disse a ele que tenho testado sua lealdade de pequenas maneiras sem perceber, procurando rachaduras que provassem que meus medos estavam certos. Quando a manhã chegou, o peso foi imediato. Ele se vestiu como se seu corpo estivesse no piloto automático, enquanto sua mente estava em outro lugar completamente. Seu rosto tinha ficado inexpressivo de uma maneira que me assustou mais do que o choro, como se ele tivesse desligado todas as emoções para passar pelo que viria a seguir. Me arrumei em silêncio, sem saber o que dizer, ou se dizer algo ajudaria. Fizemos o check-out do hotel e dirigimos para a casa dos pais de Maya, onde eles esperavam na varanda da frente com flores já na mão. Nós 4 entramos no carro deles, meu namorado e eu no banco de trás com as caixas de cerveja Buzz Light, empilhadas entre nós. Ninguém falou durante a viagem de 20 minutos até o cemitério. O silêncio parecia espesso e sufocante, como se o próprio ar estivesse carregando o peso do que esse dia significava para todos eles. Observei a paisagem passar pela janela, pessoas normais fazendo coisas normais em um dia que parecia tudo menos normal. O cemitério militar se estendia em todas as direções quando chegamos. Milhares de lápides brancas idênticas dispostas em fileiras perfeitas através da grama imaculada. Estacionamos e caminhamos pelo terreno seguindo um caminho que os pais de Maya claramente conheciam, de cor. As lápides se confundiam até pararmos em uma que parecia exatamente com todas as outras, exceto pelo nome esculpido nela. O nome completo de Maya, sua patente, as datas que marcavam o início e o fim de sua vida. O pai dela se ajoelhou e colocou as flores na base da lápide, enquanto a mãe montava uma pequena foto emoldurada de Maya em seu uniforme, sorrindo para quem quer que tenha tirado a foto. Meu namorado ficou completamente imóvel, olhando para o túmulo com uma expressão de dor tão crua que tive que desviar o olhar para não chorar. Sua mandíbula estava cerrada com força e suas mãos estavam em punhos ao lado do corpo, como se ele estivesse fisicamente se segurando. O pai de Maya abriu uma das cervejas e a derramou lentamente na grama em frente à lápide, o líquido encharcando o chão. A mãe dela abriu outra e fez o mesmo. Um ritual que parecia simples e incrivelmente significativo. Meu namorado pegou a terceira cerveja com as mãos trêmulas e a derramou, seus lábios se movendo silenciosamente como se estivesse dizendo algo que apenas Maya pudesse ouvir. Cada um deles pegou cervejas para si e ficou lá bebendo em silêncio por alguns minutos. Nós 4 reunidos ao redor de um túmulo como se a estivéssemos incluindo no momento. Então o pai dela começou a falar sobre o treinamento básico, sobre como Maya convenceu outro recruta a ajudá-la a pregar uma peça em seu sargento instrutor, escondendo todos os apitos dele. Todos riram suavemente através das lágrimas enquanto ele descrevia o rosto do sargento, quando não conseguia encontrar um único apito em lugar nenhum. Meu namorado acrescentou que Maya quase foi expulsa por aquele golpe, mas de alguma forma usou seu charme para escapar de uma punição séria, e eu podia ouvir o carinho em sua voz misturado com o luto. Mais histórias vieram depois disso, cada uma pintando uma imagem mais clara de quem Maya tinha sido. A mãe dela falou sobre as tentativas de Maya na cozinha que eram tão ruins que todos aprenderam a comer antes de ir para a casa dela. Meu namorado contou uma história sobre Maya ganhando um torneio de pôquer na base e provocando caras com o dobro do tamanho dela. O pai dela descreveu a vez em que Maya ganhou um concurso de flexões contra o pelotão inteiro, recusando-se a desistir mesmo quando seus braços tremiam. Eles passaram mais cervejas e continuaram conversando, compartilhando memórias que faziam Maya parecer viva, presente e real, o que de alguma forma tornava sua ausência ainda mais esmagadora. Meu namorado se aproximou da lápide e caiu de joelhos na grama. Sua mão estendeu-se e tocou as letras esculpidas do nome de Maya, os dedos traçando cada uma lentamente, como se ele estivesse tentando se conectar com ela através da pedra. Ele começou a falar com uma voz tão baixa que eu mal conseguia ouvi-lo no início. Ele contou a Maya sobre mim, sobre como nos conhecemos, sobre como ele estava com medo de deixar alguém entrar novamente depois de perdê-la. Sua voz falhou quando ele disse que sentia muito por levar 3 anos para trazer alguém para conhecê-la. Desculpe por ter medo de que ela pensasse que ele a estava substituindo ou esquecendo o que ela significava para ele. Ele prometeu aos pais dela que continuaria voltando todo ano, que não a deixaria ser esquecida. Não importa quanto tempo passasse ou como sua vida mudasse. A dor crua em sua voz fez meu peito doer tanto que tive que pressionar minha mão contra ele apenas para respirar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas ele continuava falando com ela como se ela pudesse ouvi-lo, como se ela estivesse ali ouvindo tudo o que ele precisava dizer. Ele disse a ela que sentia falta dela todos os dias, e que a culpa de sobreviver quando ela não sobreviveu ainda o acordava à noite às vezes. Vê-lo desmoronar em seu túmulo me fez entender o que ele queria dizer sobre carregar isso todos os dias. Este não era um luto antigo que havia cicatrizado com o tempo e a distância. Isso era fresco, dolorido e bem abaixo da superfície de tudo o que ele fazia. Um companheiro constante que ele aprendeu a funcionar ao redor, mas do qual nunca escapou verdadeiramente. Ele se levantou depois de alguns minutos e ficou lá olhando para o nome dela com lágrimas escorrendo pelo rosto, sua mandíbula cerrada com força como se estivesse tentando se manter inteiro. A mãe de Maya se aproximou de mim e colocou o braço em volta dos meus ombros. Ela falou baixinho para que só eu pudesse ouvir, dizendo-me que estava grata por ele me ter agora, que Maya gostaria que ele fosse feliz e amado. A generosidade de suas palavras, dada sua própria perda, me atingiu com força. Aqui estava uma mulher que enterrou sua filha, que vinha a este cemitério todos os anos para derramar cerveja em seu túmulo, e ela estava preocupada se a amiga de sua filha tinha alguém para amá-lo. Comecei a chorar pela primeira vez desde que chegamos ao cemitério, lágrimas caindo tão rápido que não conseguia pará-las. Ela apertou meu ombro e não disse mais nada. Apenas ficou lá comigo enquanto nós duas observávamos meu namorado chorar pela mulher que ele não conseguiu salvar. Ficamos ao lado do túmulo por mais de 1 hora, ninguém querendo ser o primeiro a sugerir ir embora. O sol da tarde parecia muito brilhante e normal para o quão pesado tudo parecia, como se o mundo devesse de alguma forma reconhecer o que estávamos carregando. Mas em vez disso, continuava como qualquer outro dia. Pessoas passeavam com cachorros nos caminhos entre as lápides e pássaros cantavam nas árvores. Meio carros passavam na estrada fora dos portões do cemitério. Finalmente, o pai de Maya disse que provavelmente deveríamos voltar para casa antes que ficasse muito tarde. Caminhamos até o carro em completo silêncio, emocionalmente esgotados e exaustos de uma maneira que ia mais fundo do que apenas estar cansado. Meu namorado segurou minha mão com tanta força que quase doeu, mas não me afastei porque podia sentir o quanto ele precisava da conexão. De volta à casa dos pais de Maya, sentamos na sala de estar cercados por fotos da filha deles em todos os lugares que eu olhava. As paredes estavam cobertas com fotos de cada estágio de sua vida,
e as prateleiras continham fotos emolduradas dela de uniforme com amigos em reuniões familiares. Compartilhamos mais memórias com sanduíches que a mãe de Maya tinha feito, mas ninguém realmente comeu. A conversa flutuava entre o passado e o presente. Risos e lágrimas seguindo o ritmo natural do luto que não segue nenhum padrão lógico. Num minuto, o pai de Maya estava rindo sobre a vez em que ela convenceu toda a sua unidade a usar seus uniformes ao contrário para uma foto de grupo como uma pegadinha. E no minuto seguinte, ele estava chorando com as mãos no rosto. Meu namorado contou uma história sobre a Maya aprendendo a tocar violão sozinha assistindo a vídeos na internet. E como ela tocava os mesmos 3 acordes repetidamente até que todos quisessem jogar o violão dela do telhado. A mãe da Maya riu e disse que ainda guardava aquele violão no armário, que não conseguia se desfazer dele, embora ninguém mais o tocasse. Então, o pai da Maya se levantou e disse que queria tocar algo. Ele foi até o armário e tirou o velho violão dela, o mesmo de todas as histórias. Ele se sentou novamente e começou a tocar uma música, com a voz áspera, mas firme, enquanto cantava. Meu namorado fechou os olhos ouvindo, e eu vi as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, sem que ele se preocupasse em enxugá-las. Ele estava finalmente se permitindo sentir tudo na frente de pessoas que entendiam, pessoas que não o julgariam, nem diriam para ele seguir em frente, ou perguntariam por que ele ainda não tinha superado. A música terminou e ninguém falou nada por um tempo. Quando a noite começou a chegar, e a luz através das janelas ficou dourada, a mãe da Maya se levantou e perguntou se podia falar comigo em particular. Fomos juntas para a cozinha, e ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Ela me agradeceu por ter vindo, por apoiá-lo nisso tudo, por ser paciente com o luto dele. Ela me disse que ele tinha ficado sozinho com isso por tempo demais, e que estava aliviada por ele finalmente ter confiado em alguém o suficiente para compartilhar. Ela disse que podia ver o quanto ele me amava, e que isso lhe dava esperança de que ele pudesse realmente se curar algum dia, em vez de apenas sobreviver. Eu não sabia o que dizer, então apenas a abracei, e choramos juntas na cozinha enquanto os homens ficavam na sala de estar com a memória da Maya ao redor deles. Antes de partirmos para o nosso hotel, surpreendi a todos perguntando se poderia ter um momento sozinha no túmulo da Maya. Todos olharam para mim com expressões confusas, mas concordaram. Meu namorado me levou de volta ao cemitério e esperou no carro enquanto eu caminhava sozinha até a lápide dela. O sol estava se pondo e o cemitério estava quase vazio. Fiquei parada em frente ao túmulo da Maya e me senti estranha no início, conversando com alguém que nunca conheci, mas então comecei a falar em voz alta, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Pedi desculpas pelo meu ciúme e suspeita, por transformar a memória dela em algo feio na minha mente. Prometi cuidar dele, e nunca fazê-lo se sentir culpado por chorar por ela. Entender que me amar não significa esquecê-la ou abandonar a dor dele. Falei para a lápide que quase destruí algo bom porque não conseguia enxergar além do meu próprio trauma. Expliquei que meu ex havia me traído e destruído minha capacidade de confiar em qualquer pessoa. E quando vi o nome dela naquela mensagem de texto, deixei todas as minhas velhas feridas tomarem conta. Eu estava grata pela chance de entender a verdade em vez de perdê-lo por causa das minhas suposições. Prometi honrar a memória dela sendo digna da confiança que ele depositou em mim, fazendo meu próprio trabalho de cura para que meu passado não envenenasse nosso futuro. Fiquei lá por mais alguns minutos, apenas olhando para o nome dela esculpido na pedra, pensando em como ela nunca poderia se apaixonar, comprar uma casa ou envelhecer. Então caminhei de volta para o carro onde meu namorado estava esperando. Ele nos levou de volta ao hotel em silêncio e eu observei as ruas da Califórnia passando pela janela. O sol já tinha se posto completamente, e as luzes da rua deixavam tudo alaranjado e estranho. Quando chegamos ao estacionamento, ele desligou o motor, mas não se moveu para sair do carro. Ele apenas ficou sentado lá com as mãos ainda no volante, olhando para frente. Eu esperei porque não sabia o que dizer depois de tudo o que tinha presenciado no cemitério. Finalmente, ele respirou fundo e abriu a porta. Atravessamos o estacionamento até o nosso quarto, e o tempo todo, eu podia sentir o peso do dia pressionando nós dois. Dentro do quarto do hotel, ele sentou na beira da cama e colocou o rosto nas mãos. Sentei-me ao lado dele e coloquei minha mão em suas costas. Ele se encostou em mim e envolveu seus braços na minha cintura, me segurando forte como se eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar para mim, e seus olhos estavam vermelhos e cansados. Ele disse que estava grato por eu ter ido com ele este ano, porque ele vinha fazendo essa viagem sozinho há tanto tempo e doía todas as vezes. Ele me disse que estava com medo de me deixar ver esse lado dele, porque a maioria das pessoas não sabe como lidar com um luto tão grande. Elas ficam desconfortáveis, tentam consertar ou dizem que ele precisa seguir em frente. Ele tinha medo de que eu pensasse que ele estava quebrado ou danificado demais para amar adequadamente. Eu disse a ele que agora entendia porque ele não conseguia simplesmente mencionar isso casualmente durante o jantar. Isso não era algo que se traz à tona como falar sobre o tempo ou o que você fez no fim de semana. Eu disse. Amar alguém significa ver a pessoa por inteiro, incluindo as partes que doem e as partes que ainda estão cicatrizando. O luto dele não me assustava mais porque eu finalmente entendi o que era e de onde vinha. Conversamos por horas naquela noite sobre como ambos precisávamos trabalhar na nossa própria cura, enquanto também estávamos lá um pelo outro. Ele admitiu que faz aconselhamento através do Departamento de Assuntos de Veteranos, mas não tem sido totalmente honesto com seu terapeuta sobre o quanto ainda luta. Ele disse que aparece nas consultas e fala sobre coisas superficiais, mas nunca realmente se aprofunda na culpa que carrega por ter sobrevivido quando a Maya não sobreviveu. Perguntei por que ele se segurava na terapia, e ele disse que parecia mais fácil apenas gerenciar a dor do que realmente trabalhar nela. Eu disse que isso não era justo com ele mesmo, e que não era realmente cura se ele estivesse apenas mantendo tudo trancado. Ele assentiu e disse que sabia que eu estava certa, e que tentaria ser mais aberto na próxima sessão. Então respirei fundo e admiti que precisava encontrar meu próprio terapeuta para lidar com meus problemas de confiança. Eu disse a ele que não era justo com ele ou comigo que eu ainda estivesse operando a partir de um lugar de medo e suspeita por causa do que meu ex fez anos atrás. Ele disse que apoiava isso completamente e se ofereceu para me ajudar a encontrar alguém bom. Fizemos uma promessa um ao outro ali mesmo naquele quarto de hotel de sermos mais honestos sobre nossos gatilhos e nossas feridas. Ele disse que compartilharia mais sobre seus dias difíceis em vez de se retrair e se fechar. Eu prometi verbalizar minhas ansiedades quando elas surgissem, em vez de deixá-las evoluir para acusações e paranoia. Na manhã seguinte fizemos o check-out do hotel e dirigimos para o aeroporto. O voo de volta parecia completamente diferente do voo de ida. Estávamos ambos exaustos e não conversamos muito, mas havia algo novo entre nós agora.
Tínhamos visto as feridas mais profundas e as partes mais confusas um do outro, e ambos escolhemos ficar. Escolhemos trabalhar na cura juntos enquanto também fazíamos nosso próprio trabalho individual. Quando pousamos e dirigimos de volta para nossa casa, senti que estava vendo tudo com novos olhos. Notei coisas pelas quais passei 100 vezes antes, mas nunca prestei atenção. No armário dele havia uma bandeira do Corpo de Fuzileiros Navais dobrada em um triângulo perfeito na prateleira de cima. Em sua cômoda havia uma moeda de desafio, que eu sempre pensei ser apenas uma lembrança aleatória. A maneira como ele organizava seu espaço com tudo em seu lugar exato não era apenas ele sendo organizado. Era a precisão militar perfurada nele por anos de serviço. Essas não eram mais apenas peculiaridades, mas pedaços de uma identidade moldada por experiências que eu nunca entenderia completamente. Alguns dias depois de voltarmos, eu estava na cozinha fazendo café quando o telefone dele vibrou no balcão ao meu lado. Senti aquele velho desejo familiar subir no meu peito para pegá-lo e verificar quem estava mandando mensagem. Minha mão realmente se moveu em direção ao telefone antes que eu me controlasse e a puxasse de volta. O medo e a suspeita ainda estavam lá vivendo dentro de mim como sempre estiveram. Mas agora eu tinha a consciência para reconhecer isso como meu trauma falando, em vez da verdade. Afastei-me do balcão e respirei fundo algumas vezes até que a vontade passasse. Naquela noite, sentei-me no meu laptop e comecei a pesquisar terapeutas especializados em problemas de confiança e traumas de relacionamentos passados. Li perfis e avaliações por mais de uma hora, procurando alguém que parecesse um bom encaixe. Eu precisava de alguém que não me dissesse apenas para superar ou que eu estava sendo irracional. Eu precisava de alguém que entendesse que a traição deixa cicatrizes reais, que não desaparecem apenas porque o tempo passa. Marcar a consulta foi como assumir a responsabilidade pela minha própria cura, em vez de esperar que meu namorado consertasse o dano que outra pessoa causou. Minha primeira sessão foi 2 semanas depois em um pequeno escritório no centro. O nome do terapeuta era Gage. Ele tinha olhos gentis e me pediu para contar. Por que eu estava lá? Comecei a falar sobre meu ex e a traição e de repente eu estava chorando mais forte do que chorava há meses. Falar sobre isso trouxe à tona sentimentos que eu pensava ter resolvido anos atrás, mas claramente eu apenas os havia enterrado. Gage ouviu sem interromper e quando terminei, ele me ajudou a ver que eu estava me protegendo assumindo a traição antes que ela pudesse acontecer. Eu estava ficando alerta e observando sinais de traição para nunca ser pega de surpresa novamente como fui com meu ex. Mas essa vigilância e suspeita constantes estavam me custando a chance de uma proximidade real com alguém que realmente merecia minha confiança. Na mesma época em que comecei meu trabalho de terapia, meu namorado também fez uma mudança. Ele começou a ir às consultas de aconselhamento do VA toda semana, em vez de uma vez por mês, como fazia antes. Nas primeiras vezes que ele voltou para casa depois, parecia acabado. Seus olhos estavam vermelhos e seus ombros caídos como se tivesse carregado caixas pesadas o dia todo. Ele largava as chaves no balcão e ia direto para o quarto sem dizer muito. Eu o seguia e o encontrava deitado na cama olhando para o teto. Quando eu perguntava se ele queria conversar sobre isso, ele balançava a cabeça e dizia que só precisava processar tudo. Mas depois de algumas semanas de sessões regulares, algo mudou. Ele começou a me contar pequenos pedaços do que discutia com sua terapeuta. Ele mencionou que falavam sobre a Maya e a culpa que ele carregava por não ter visto os sinais antes de ela morrer. Ele explicou que sua conselheira o estava ajudando a entender que a culpa do sobrevivente era normal, mas também algo que ele precisava trabalhar em vez de apenas carregar para sempre. Uma noite depois de uma sessão particularmente difícil, ele sentou à mesa da cozinha com a cabeça nas mãos e me disse que era bom finalmente parar de fingir que estava bem. Ele disse que estava segurando tudo por 3 anos, agindo como se tivesse seguido em frente e processado tudo, quando na verdade ele só tinha ficado melhor em esconder o quanto ainda doía. Ouvir ele admitir isso me fez perceber quanta força era necessária para ele aparecer naquelas consultas semana após semana e realmente fazer o trabalho, em vez de apenas cumprir tabela. As coisas pareciam estar indo em uma boa direção para nós dois até uma noite, cerca de 6 semanas após a Califórnia. Ele deveria estar em casa do trabalho às 18, mas 19 horas chegou e passou sem nenhuma mensagem ou ligação. Às 19h30 eu andava pela sala verificando meu telefone a cada 2 minutos. Meu peito parecia apertado e minhas mãos tremiam enquanto velhos medos rastejavam de volta. Às 20 horas eu tinha me convencido de que algo estava errado. Ele estava me evitando ou mentindo sobre onde estava. Ou talvez ele tivesse decidido que tudo isso dava muito trabalho e tinha desistido. Quando ele finalmente entrou pela porta às 20h15, eu estava sentada no sofá com os braços cruzados e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele parou na porta parecendo confuso e perguntou o que havia de errado. Levantei-me e minha voz saiu dura e acusatória quando disse que ele estava fora há mais de 2 horas sem qualquer explicação. Eu disse a ele que parecia que ele estava me evitando de propósito. Ele levantou as mãos e disse que não estava evitando ninguém, mas seu tom era defensivo e ríspido. Ele disse que precisava de espaço às vezes e que eu não podia esperar que ele relatasse cada movimento seu. Isso me deixou mais irritada porque parecia que ele estava distorcendo o que eu tinha dito. Eu retruquei que pedir uma simples mensagem não era o mesmo que exigir que ele relatasse cada movimento. Ele levantou a voz e disse que não sabia que precisava de permissão para ficar até mais tarde no trabalho. De repente, estávamos parados na nossa sala de estar, gritando um com o outro, ambos magoados e com raiva, caindo direto nos velhos padrões de falta de comunicação. Mas então algo diferente aconteceu. Ele parou no meio da frase e respirou fundo. Ele caminhou e sentou no sofá. E depois de 1 segundo, eu me sentei também. Ficamos ambos quietos por 1 minuto, ambos respirando pesadamente e tentando nos acalmar. Ele falou primeiro, e sua voz estava mais baixa quando disse que sentia muito por não ter ligado. Ele explicou que tinha ficado preso em um projeto no trabalho e perdeu completamente a noção do tempo. Não era que ele estivesse me evitando ou tentando ficar longe. Ele apenas genuinamente esqueceu de verificar o telefone ou enviar uma mensagem. Ele disse que entendia porque isso me deixava ansiosa, dado tudo o que tínhamos passado, mas não foi intencional ou significativo além dele ser esquecido. Enxuguei meus olhos e admiti que pulei para a pior conclusão sem qualquer motivo real. Eu disse a ele que me sentia insegura mais cedo naquele dia sem nenhum motivo particular. E quando ele se atrasou, isso acionou todos os meus velhos medos de ser enganada e traída. Eu disse que nada disso era realmente sobre ele ou algo que ele tivesse feito de errado. Era sobre mim e meu passado fazendo eu assumir a traição quando não havia nenhuma. Ficamos sentados lá e conversamos sobre o que tinha acabado de acontecer.
usando coisas que ambos estávamos aprendendo em nossas sessões de terapia. Foi confuso e desconfortável, e nenhum de nós se sentiu bem sobre como tínhamos lidado com isso. Mas trabalhamos nisso juntos em vez de nos fechar ou ir embora, ou deixar que se transformasse em algo maior e mais prejudicial. Ambos pedimos desculpas novamente, e conversamos sobre o que poderíamos fazer diferente na próxima vez. No fim de semana seguinte, Miranda dirigiu até lá para visitar. Ela apareceu no sábado de manhã com café e bagels, e sentamos à mesa da cozinha enquanto eu a colocava a par de tudo. Contei a ela sobre a viagem à Califórnia, conhecer os pais da Maya e visitar o túmulo. Expliquei como meu namorado desabou chorando e compartilhou coisas comigo que nunca tinha contado a ninguém. Falei sobre começar a terapia com Gage, e como era difícil mexer na traição do meu ex. Mencionei a briga que meu namorado e eu tivemos por ele estar atrasado, e como conseguimos resolver isso em vez de deixar explodir. Miranda ouviu tudo, e quando terminei, disse que estava orgulhosa de mim por fazer o trabalho real, em vez de apenas dizer que faria. Mas então ela se inclinou para frente e sua expressão ficou mais séria. Ela disse que estava feliz por eu estar progredindo, mas também queria ter certeza de que eu não estava me livrando da culpa muito facilmente. Ela me lembrou que entender de onde vinham meus problemas de confiança não significava que eu tinha passe livre para como agir. Ela apontou que eu tinha violado a privacidade do meu namorado ao descobrir a senha dele e ler suas mensagens, e eu o acusei de algo horrível com base em uma mensagem que não entendi. Ela disse que o fato de eu ter trauma do meu ex não desculpava essas escolhas. Explicava, mas não tornava tudo bem. Ouvir ela dizer isso tão diretamente doeu, mas eu sabia que ela estava certa. Eu estava tão focada na revelação sobre a Maya e nosso avanço emocional que não tinha lidado totalmente com minhas próprias ações. Eu invadi a privacidade dele e fiz acusações terríveis baseadas em meus próprios medos, e não em qualquer evidência real. Miranda não estava tentando me fazer sentir mal. Ela estava tentando garantir que eu assumisse a responsabilidade real, em vez de apenas entender por que fiz o que fiz. Alguns dias depois que Miranda foi embora, meu namorado trouxe a ideia de eu conhecer o Luca. Ele explicou que Luca era um de seus colegas fuzileiros navais, que também conhecia a Maya e lutava com uma culpa de sobrevivente semelhante. Luca e sua esposa Beatrice moravam a cerca de 1 hora de distância, e meu namorado achou que poderia ser bom para todos nós nos reunirmos. Ele disse que ouvir Luca falar abertamente sobre sua terapia e TEPT poderia fazê-lo se sentir menos sozinho em suas próprias lutas. Marcamos um jantar em nossa casa para a sexta-feira seguinte. Quando eles chegaram, Luca era alto e de ombros largos, com uma intensidade silenciosa. Beatrice era calorosa e amigável, abraçando nós dois como se fôssemos velhos amigos, embora nunca tivéssemos nos encontrado. Fizemos macarrão e sentamos em volta da nossa pequena mesa de jantar, e a conversa começou leve com papo sobre empregos, o clima e coisas normais. Mas à medida que o jantar prosseguia e abríamos uma segunda garrafa de vinho, a conversa mudou. Luca começou a falar sobre sua jornada terapêutica sem qualquer solicitação, como se fosse apenas um tópico normal de conversa. Ele mencionou seu diagnóstico de TEPT, a medicação que estava tomando e as sessões semanais com seu conselheiro. Ele falou sobre pesadelos, hipervigilância e como era difícil se sentir seguro até mesmo em sua própria casa às vezes. Meu namorado ouvia atentamente, concordando com a cabeça, e eu podia ver todo o corpo dele relaxar enquanto Luca falava. Quando Luca mencionou a culpa que carregava pelos fuzileiros que não voltaram para casa, meu namorado interveio e disse que sentia exatamente a mesma coisa em relação a Maya. Os dois conversaram sobre a culpa do sobrevivente e a sensação irracional de que deveriam ter sido capazes de evitar mortes que não eram culpa ou responsabilidade deles. Vê-los compartilhar isso abertamente me fez perceber o quão isolado meu namorado deve ter se sentido carregando tudo isso sozinho por tanto tempo. Depois do jantar, Beatrice perguntou se eu queria ajudá-la com a sobremesa na cozinha. Uma vez que estávamos sozinhas, ela se virou para mim e sua expressão ficou mais séria. Ela me disse que apoiar um parceiro com trauma de combate era um trabalho difícil que exigia muita paciência e limites claros. Ela foi honesta sobre os desafios de uma maneira que pareceu útil e um pouco assustadora. Ela falou sobre os pesadelos que Luca tinha, onde ele acordava gritando ou chorando ou sem saber onde estava. Ela mencionou as vezes em que ele se retraía emocionalmente e se fechava por dias, incapaz de falar sobre o que estava sentindo. Ela explicou como funcionavam as reações de aniversário, como certas datas, sons ou cheiros podiam levá-lo de volta a momentos traumáticos sem aviso prévio. Ela disse que havia momentos em que sentia que estava pisando em ovos tentando ser solidária e, ao mesmo tempo, proteger sua própria saúde mental. Mas então sua expressão suavizou e ela disse que, apesar de todos os desafios, a profundidade da conexão possível quando ambas as pessoas se comprometem com a cura era diferente de tudo que ela havia experimentado em relacionamentos anteriores. Ela me disse que a disposição de Luca em ser vulnerável e fazer o trabalho de terapia tornou o relacionamento deles mais forte do que seria sem essas lutas. Ela disse que a chave era ambos fazerem seu próprio trabalho individual, enquanto também apoiavam um ao outro, mantendo limites para que o trauma dele não se tornasse o trauma dela. A honestidade dela foi refrescante e um pouco avassaladora, mas me ajudou a entender o que eu poderia estar assinando a longo prazo com meu namorado. Na semana seguinte, na terapia, e eu trabalhamos em memórias específicas da traição do meu ex. Ele me pediu para descrever a linha do tempo dos eventos que levaram à descoberta da traição, e enquanto eu falava sobre isso, comecei a ver padrões que não tinha notado antes. Meu ex estava distante e reservado há meses antes de eu encontrar a prova. Mas quando eu perguntava sobre isso, ele me fazia sentir louca por desconfiar. Ele me acusava de ser paranoica e controladora, virando minhas preocupações legítimas contra mim até que eu duvidasse dos meus próprios instintos. Gage me ajudou a entender que meu ex estava fazendo gaslighting comigo, me fazendo questionar minha própria percepção da realidade para que eu não confiasse no que estava vendo. Essa traição da minha confiança e do meu senso de realidade tinha me prejudicado ainda mais do que a traição real. Explicava por que eu tinha sido tão rápida em duvidar de mim mesma. Com meu namorado atual, porque eu sentia que precisava de provas concretas antes de confiar no meu instinto. Mas Gage também me ajudou a ver que meu namorado atual não era nada parecido com meu ex. Quando eu o confrontei sobre a Maya, ele não tentou me fazer sentir louca ou virar o jogo contra mim. Ele ficou triste e magoado, mas explicou tudo honestamente. Ele me mostrou a foto e me contou a verdade, mesmo sendo doloroso falar sobre isso. Gage me deu ferramentas concretas para usar quando a ansiedade aumentasse. Como parar para me perguntar que evidências eu realmente tinha antes de tirar conclusões precipitadas. Ele me ensinou a identificar as sensações físicas de ansiedade no meu corpo, para que eu pudesse reconhecer quando meu trauma estava sendo acionado, quando eu estava respondendo a um perigo real presente. Ter essas técnicas específicas me fez sentir menos impotente contra meus próprios medos. Meu namorado e eu começamos a fazer check-ins semanais nas noites de domingo. Sentávamos no sofá com chá e nos revezávamos compartilhando como estávamos emocionalmente.
com o que estávamos lutando e o que precisávamos um do outro. As primeiras vezes pareceram estranhas e forçadas, como se estivéssemos lendo um roteiro. Mas depois de algumas semanas, tornou-se um espaço que eu realmente esperava ansiosamente. Ele me contava sobre momentos difíceis no trabalho ou coisas que surgiam em seu aconselhamento no VA. E eu compartilhava o que estava trabalhando com Gage ou momentos em que me sentia ansiosa durante a semana. Falávamos sobre o que precisávamos um do outro, como ele pedindo espaço em certas noites, ou eu pedindo garantia extra quando estava me sentindo insegura. Os check-ins nos ajudaram a resolver pequenos problemas antes que se tornassem grandes problemas, e criaram um espaço regular para a vulnerabilidade que não exigia que uma crise acontecesse primeiro. Parecia que estávamos construindo novos padrões de comunicação que eram mais saudáveis do que qualquer coisa que qualquer um de nós tivesse experimentado em relacionamentos passados. Então, durante uma sessão com Gage cerca de 2 meses após o início da terapia, tive um avanço que mudou algo fundamental em como eu me via. Estávamos falando sobre a traição do meu ex novamente. E Gage me perguntou por que eu achava que ele tinha feito isso. Comecei a dar minha resposta habitual sobre não ser suficiente ou não satisfazer as necessidades dele. Mas Gage me parou. Ele me pediu para pensar de forma diferente. Ele disse que meu ex tinha feito uma escolha de trair, e que essa escolha refletia o caráter e os valores dele, não o meu valor como parceira. Ele apontou que muitas pessoas têm necessidades não atendidas em relacionamentos e não traem. Elas se comunicam, vão para a terapia, ou terminam o relacionamento honestamente. Meu ex escolheu a decepção e a traição porque era quem ele era, não porque eu fosse insuficiente ou indigna de amor. Ouvir Gage dizer isso tão claramente fez algo clicar no meu cérebro. Eu carregava essa crença há anos de que precisava ser perfeita e hipervigilante para evitar futuras traições. Como se eu pudesse ser o suficiente e observar com cuidado o suficiente, eu poderia controlar se alguém me trairia. Mas essa crença dava às escolhas do meu ex poder. Sobretudo o meu senso de identidade. Fazia com que a traição dele fosse sobre minha inadequação, em vez do caráter dele. Perceber que a traição dele não era sobre eu ser insuficiente ou indigna de amor, começou a soltar as garras do medo que estava me controlando. Eu não podia evitar a traição sendo perfeita ou observando cuidadosamente. Eu só podia escolher parceiros com integridade e confiar em mim mesma para reconhecer sinais de alerta. E meu namorado atual tinha me mostrado repetidamente que tinha integridade, mesmo quando era difícil. Mesmo quando a verdade era dolorosa de compartilhar. Algumas semanas depois dessa conversa com Gage sobre as escolhas do meu ex, estou sentada na nossa sala de estar quando o telefone do meu namorado vibra na mesa de centro. A tela acende com uma mensagem de alguém chamado Derek. Olho para ela sem pensar. Então percebo que não sinto o pico habitual de ansiedade. Minhas mãos não buscam o telefone. Minha mente não começa a criar os piores cenários sobre quem Derek pode ser ou o que a mensagem pode significar. Apenas fico lá olhando para o telefone até a tela escurecer novamente e noto a ausência daquele pânico familiar. A compulsão que costumava me controlar simplesmente desapareceu. Como se um interruptor tivesse sido desligado em algum lugar do meu cérebro. Quando meu namorado volta da cozinha com 2 canecas de chá, digo a ele que o telefone dele tocou. Ele pega, lê a mensagem e menciona casualmente que Derek quer almoçar na próxima semana. Concordo e pego meu chá, sentindo essa vitória silenciosa se estabelecer no meu peito. O trabalho de terapia está realmente mudando algo fundamental em como respondo aos gatilhos. Não estou apenas gerenciando melhor minha ansiedade. Estou me tornando alguém que não assume automaticamente a traição quando um telefone vibra. Naquele fim de semana, estamos sentados à mesa da cozinha com nossos laptops, olhando voos para a viagem à Califórnia do próximo ano. Ele rola pelas datas e preços enquanto finjo trabalhar em e-mails, mas na verdade estou apenas observando-o. O rosto dele está relaxado de uma maneira que nunca fica quando ele fala sobre a Maia ou o aniversário. Ele encontra uma boa tarifa e a adiciona ao carrinho. Depois olha para mim com uma expressão que não consigo decifrar muito bem. Ele pergunta se eu me sentiria confortável em ficar com os pais da Maia em vez de pegar um hotel dessa vez. A pergunta me pega de surpresa. Eu sei o que ele está realmente perguntando. Ele quer me trazer mais fundo nessa tradição para me tornar parte do ritual anual, em vez de apenas uma observadora. Os pais da Maia têm seu próprio quarto de hóspedes e já mencionaram isso antes. Mas ele sempre recusou. Agora ele está pronto para dizer sim. O que significa que ele está pronto para me integrar totalmente nessa parte de sua vida que costumava ser separada. Digo a ele que adoraria isso e falo sério. O fato de ele estar abrindo espaço para mim nas partes dolorosas, não apenas nas fáceis, parece algo importante mudando entre nós. Ele estende a mão sobre a mesa e aperta a minha. Depois volta a reservar os voos como se não fosse nada demais, mas posso ver o alívio em seus ombros. Alguns dias depois, ele chega em casa de sua sessão de aconselhamento no VA e se senta no sofá ao meu lado. Ele fica quieto por 1 minuto, olhando para as mãos. Então ele me diz que sua terapeuta disse algo que está ecoando em sua cabeça a tarde toda. Ela o ajudou a ver que honrar a memória da Maia não exige que ele permaneça congelado no luto. Que a Maia gostaria que ele se curasse e fosse feliz. Não que passasse o resto da vida carregando a culpa como um peso que nunca pode largar. Ele diz isso em voz alta como se estivesse testando as palavras, vendo se parecem verdadeiras. Ele está começando a se perdoar por sobreviver quando ela não sobreviveu. Reconhecendo que sua culpa na verdade não a honra nem ajuda ninguém. Apenas o mantém preso no pior momento de sua vida. Revivendo-o todos os dias. Observo o rosto dele enquanto ele fala e vejo algo diferente ali. Não a ausência de dor, mas talvez o início da aceitação de que a dor não precisa definir tudo. Ele me diz que tem tido tanto medo de seguir em frente porque parecia que estava esquecendo-a. Como se a morte dela importasse menos se ele parasse de sofrer tanto. Mas sua terapeuta perguntou o que a Maia diria se pudesse vê-lo agora. E ele sabe que ela diria para ele parar de se punir. Ela gostaria que ele vivesse, não apenas existisse. Naquela noite, depois que ele adormece, sento-me à mesa da cozinha com um pedaço de papel em branco e começo a escrever uma carta para o meu ex. Despejo tudo o que venho carregando há anos. A raiva de suas mentiras e traições. A mágoa de ter sido feita sentir como se eu não fosse suficiente. O dano que ele causou à minha capacidade de confiar em alguém depois dele. Escrevo sobre como ele fez gaslighting comigo quando o questionei. Me fez sentir louca por minhas suspeitas, mesmo que meus instintos estivessem certos. Conto a ele sobre os anos que passei assumindo que todo homem acabaria fazendo o que ele fez. Como as escolhas dele envenenaram todos os relacionamentos que tentei ter depois dele. As palavras saem confusas e cruas. Minha letra ficando mais difícil de ler, à medida que as emoções assumem o controle. Preencho 3 páginas frente e verso, sem editar ou censurar, apenas deixando tudo derramar no papel. Quando finalmente termino, minha mão está com câimbras e meu rosto está molhado de lágrimas. Eu não percebi que estava chorando. Leio o que escrevi uma vez. Depois levo as páginas para fora, para a fogueira no nosso quintal.
acendo-as com um fósforo e observo o papel se enrolar e escurecer, as palavras desaparecendo em cinzas e fumaça. As chamas consomem minha raiva e mágoa, destruindo o poder que venho dando a ele por tanto tempo. Parece liberar algo que venho segurando com muita força por muito tempo. Quando o último pedaço queima, volto para dentro e lavo o rosto, me sentindo mais leve do que me sinto há anos. 6 meses após a viagem à Califórnia, estamos ambos em lugares diferentes do que estávamos. Ele está gerenciando seu TEPT com terapia regular e medicação. Isso realmente ajuda com os pesadelos e a ansiedade. Estou reconstruindo minha capacidade de confiar através de um trabalho consistente com Gui, aprendendo a reconhecer quando meu trauma passado está falando, quando algo está realmente errado. Ainda temos dias difíceis em que o luto dele o atinge do nada, ou minhas inseguranças aumentam por nada. Ainda temos gatilhos que nos pegam desprevenidos, momentos em que escorregamos de volta para velhos padrões de nos fechar ou assumir o pior. Mas agora enfrentamos esses momentos juntos com honestidade e compaixão, em vez de medo e suspeita. Quando ele tem uma noite ruim, ele me conta em vez de se retrair. Quando me sinto ansiosa com algo, eu verbalizo em vez de deixar evoluir para acusações. Estamos construindo algo real sobre uma base de vulnerabilidade compartilhada e cura mútua. Ambos fazendo nosso trabalho individual enquanto também apoiamos um ao outro. Não é perfeito ou fácil, mas é honesto. E depois de tudo o que passamos, a honestidade parece ser mais do que suficiente.